Gente, vamos mudar de assunto agora e falar de uma situação que hoje deixou todo mundo meio perplexo, que foi aquele encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Eles acabaram batendo boca ali na frente de todo mundo, ficou uma situação completamente constrangedora, com a participação também do vice, J.D. Vance. Vamos conversar com o Luca Bassani, que vai trazer todas as informações para a gente agora. Obviamente que algum tipo de faísca já era esperada, né, Luca, diante das últimas declarações de Donald Trump, mas, assim, o institucional foi completamente atropelado ali naquele encontro. Exatamente, Evandro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Ainda estou um pouco boquiaberto depois de ter feito a tradução ao vivo desta briga que quebra com todo o decoro e a tradição norte-americana de adotar uma postura pragmática e também ao lado dos aliados ocidentais. A gente vê que Volodymyr Zelensky, que chegou em Washington hoje pela manhã para discutir o possível acordo de minerais, foi meio que encurralado no Salão Oval quando J.D. Vance, o vice-presidente, começou a acusá-lo de ser desrespeitoso por pedir algum tipo de garantia de segurança. Ele disse que Volodymyr Zelensky deveria ser grato aos Estados Unidos e, nesse momento, Zelensky retrucou, dizendo que caso não haja algum tipo de segurança para a Ucrânia, os Estados Unidos também sentirão os efeitos de uma vitória da Rússia, de uma nova guerra no seu próprio território. Neste momento, Donald Trump tomou as dores, começou a contrariar tudo aquilo que Zelensky falava, com o dedo em riste e aumentando o tom da sua voz na frente de todos os jornalistas, daquilo que foi transmitido para dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Neste momento, nós vemos que Zelensky deixou o recinto de maneira antecipada, não assinou o acordo dos minerais e Donald Trump concluiu dizendo: volte a Washington quando você quiser a paz. As ameaças ou as acusações trocadas foram as mais variadas. Donald Trump dizendo que a Ucrânia vai desaparecer caso não aceite a proposta de mediação dos Estados Unidos, que ela vai jogar o mundo em uma terceira guerra mundial, e o próprio presidente Donald Trump se recusando a aceitar que Vladimir Putin realizou esta invasão na Ucrânia, sempre tendo uma posição muito mais próxima ao governo de Moscou do que aquela posição adotada pelo presidente Biden até o final do ano passado. Por enquanto, aqui na Europa, o momento é de grande choque. Os aliados não responderam a essa troca de ofensas ao vivo que aconteceu em Washington, enquanto que o presidente Volodymyr Zelensky volta mais cedo à Ucrânia com a preocupação de que os próximos dias serão ainda mais difíceis sem a ajuda americana, até mesmo no campo diplomático. Obrigado, Luca Bassani. A gente tem até um trecho, né, desse momento mais tenso. Vamos acompanhar agora. Não acho que você seria um cara durão sem os Estados Unidos. E seu povo é muito corajoso. Mas ou você vai fazer um acordo ou estamos fora. E se estivermos fora, você vai lutar. Não acho que vai ser bonito, mas você vai lutar. Mas você não tem as cartas. Langani, Luca Bassani, eu acho que a gente ficou todo, que nem você falou, né, boquiaberto. A gente ficou, na verdade, e eu imagino que você, como estava fazendo a tradução simultânea, ficou pensando, será que ele está sendo irônico? Será que ele está brincando, né? Por causa desse jeito meio falastrão, assim, de Donald Trump. E aí, de repente, você começa a perceber que está um ar completamente pesado de constrangimento. E o que se espera agora, como você mencionou, é de que maneira que as outras lideranças europeias vão se manifestar, porque também há, de certa forma, uma desconfiança ali das políticas que estão sendo empregadas agora pelo Donald Trump na comunidade europeia, né? Grande dúvida e também um questionamento de alguns aliados europeus, pelo menos por enquanto, de que Donald Trump humilhou publicamente Volodymyr Zelensky, falou de maneira bastante grossa com um presidente convidado à Casa Branca, mas se pergunta por que ele não faz o mesmo com Xi Jinping, com Vladimir Putin ou Kim Jong-un ou Ayatollah Ali Khamenei do Irã, sempre com os mais fracos, o presidente do Panamá, o presidente Volodymyr Zelensky, o governo autônomo da Groenlândia. Então é algo que cria um precedente muito complexo e obviamente dificulta o caminho da Ucrânia, que sabemos que militarmente é bastante difícil, perdeu 20% do seu território, grande parte do seu exército, mas que esperava o mínimo de dignidade talvez para concluir essa guerra da melhor maneira possível, e parece que não será isso que acontecerá durante os próximos meses. Valeu, Luca Bassani, um ótimo trabalho para você. Se tiver mais alguma novidade, chame a gente por aqui. Vamos analisar essa história já? Agora,
4h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. O Alan Gani, como eu mencionei, a impressão que dava é que não parecia que aquilo era sério, né? Você ficava esperando assim, alguém ia falar, não, tô brincando. E, num segundo momento, o J.D. Vance também criou uma outra situação bastante constrangedora ao falar em que hora que você vai dizer muito obrigado, né? Por causa de toda a força militar e investimentos que os Estados Unidos fizeram durante toda essa guerra na Ucrânia. Dava até a impressão de que o Donald Trump estava falando com uma criança birrenta, assim, né? Você não vai assinar o acordo? Então você vai ter que se virar, né? Porque do jeito que está, não dá. Como é que você avalia essa exposição, assim, de maneira completamente fora das linhas institucionais, digamos? Olha só, Evandro, eu acho que a exposição é o de menos aí. No final das contas, tem dois caminhos. Um caminho que o Zelensky quer é a continuidade da guerra com apoio de tropas norte-americanas. Isso não deu certo. Veja, o que aconteceu até agora? A Rússia se fortaleceu, você colocou em xeque a hegemonia do dólar, você colocou a Rússia no colo da China, aproximou as duas superpotências, milhares de ucranianos morreram, milhares deixaram o país, a infraestrutura da Ucrânia foi devastada e trilhões de dólares norte-americanos foram gastos. A troco do quê? A troco de nada. Ou seja, vamos continuar nesse caminho, que evidentemente não deu certo, que evidentemente a Rússia é a vitoriosa, ou você aceita os acordos de paz, que significa aqueles 4 territórios, diga-se de passagem, os territórios que a própria Ucrânia não respeitou nos acordos de Minsk. Os 4 territórios do leste ucraniano, onde tem muito mais uma identificação com a Rússia, porque a briga aí é do oeste da Ucrânia, sendo mais pró-ocidente. Aceita a perda desses 4 territórios ou autonomia, como era nos acordos de Minsk, né? Ou vamos para o caminho da guerra. O que vocês querem? E a garantia de que a OTAN não vai estar aqui no quintal do Putin. Por quê? Se continuar tropas da OTAN ali, ou ocidentais, na Ucrânia, o Trump está certo. O Putin jamais vai aceitar um troço desse, né? Se você colocar a OTAN ali na fronteira, queremos tropas americanas, você está apertando o botão da Terceira Guerra Mundial. Mas a regra básica da diplomacia para iniciantes, Evandro, é o seguinte: se uma superpotência se sentir ameaçada, ela vai reagir. Ô, Fábio Piperno, a gente sabe que há vários interesses dos americanos no território ucraniano, né, em termos de exploração, e isso está bem envolvido nessa história que poderia ser arrematada num acordo, que é o que gostaria Donald Trump. Mas como é que você avalia a maneira como esse diálogo está sendo conduzido, ou a falta dele? Eu até enviei para o nosso grupo agora uma foto que acabou sendo publicada aí pelo portal do jornal Le Monde com exatamente o Zelensky saindo do palácio, enfim, da Casa Branca, entrando do carro. Né? Antes do previsto, exatamente. Veja, o Alan, ele nos mostrou um painel do que aconteceu, enfim, um resumo do que foi a guerra até aqui, um conflito que ele tomou proporções muito maiores do que se imaginava no começo. E por sinal, quando o presidente Lula, lá atrás, falou de uma outra alternativa e tal, enfim, a Crimeia com a Rússia, aquela coisa toda, houve um deboche generalizado por aqui. Tá aí a foto, a imagem, né? Menos meu. Exatamente. Menos meu. Justiça seja feita. Então tá aqui, Zelensky deixa a Casa Branca precipitadamente, sem ter assinado o acordo sobre os minerais ucranianos com os Estados Unidos. Muito bem. Então, uma coisa é se procurar um acordo de paz com a Rússia hoje. E certamente esse acordo vai propor uma solução que deixa a Ucrânia menor do que ela era 3 anos atrás. Então, a Ucrânia, sem dúvida nenhuma, vai perder alguma coisa ou muita coisa, dependendo do desfecho desse conflito. Aliás, não exatamente um conflito, mas da invasão russa que ela não conseguiu evitar. Muito bem. Agora, tem um outro componente. É o grileiro internacional se aproveitar dessa situação em que um dos lados é muito mais fraco, muito mais frágil que o outro, falar, olha, então eu tenho a solução. Então vamos fazer um acordo, eu vou mediar esse acordo
esquece o resto do mundo, esquece a Europa. A Europa hoje ela é uma coadjuvante, a Europa não pia, quem paga a maior parte da conta sou eu. Então é o seguinte, o acordo é comigo, depois eu me entendo com o Putin, só que para fechar esse acordo você tem que ceder os minerais nobres que estão debaixo que estão lá no teu subsolo, manganês, titânio, enfim, coisas que o mundo todo cobiça hoje. O que o Zelensky quer? Enfim, propõe. Tá bom, nós podemos discutir isso, e ele atravessou o mundo, foi a Washington exatamente para discutir esse acordo, só que tem uma coisa, eu aceito, mas você me protege, porque, pera lá, então eu estou dando os minerais e o que eu levo em troca? Eu vou continuar sendo ameaçado pela Rússia? Mas qual é a minha vantagem o Putin nisso? jamais vai aceitar um troço desse. Não. Nesse é o ponto. Você me protege, bem, eu não vou. O Putin não aceita. Tá bom, mas então, pera lá. Por causa da influência geopolítica. Exatamente. Perfeito. Mas então, calma aí. Então, o que o Trump está oferecendo? Não tem, a Ucrânia nada. perdeu. A Ucrânia perdeu. Isso. Só que vai colocar na cabeça do grileiro internacional que, afinal de contas, ele não vai... enfim, a Ucrânia não vai ganhar nada e ele vai querer uma solução para ele ficar com tudo. Por que os Estados Unidos têm que ficar com tudo? Essa é a questão. Esse é o novo imbróglio. Ah, mas a gente pagou uma parte da conta da guerra. Isso, vamos esperar acabar a guerra, depois vamos negociar isso. Mas pera lá. Então eu cedo... E agora, uma última coisa. Zelensky, líder de um país pequeno, esfolado, um país amputado, conseguiu negociar com altivez. É aí que está o negócio. Então, tem que ter altivez sim, porque senão os tentáculos do grileiro internacional vão querer tomar tudo. Fala, Segre. Dá para ver a frustração do Zelensky nessa reunião. Eu acho que o acordo poderia ter chegado a um bom termo. Inclusive, primeiro o Trump pediu 500 bilhões, equivalente a 500 bilhões para a exploração desses minerais. Depois essa cifra foi diminuída a 114 bilhões, que parece que era o que os Estados Unidos tinham colocado efetivamente para a manutenção dessa defesa ucraniana. E eu acho que esse "você me defenda" não era nem preciso para o Zelensky pedir aos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos estão fazendo exploração de minerais no território ucraniano, o Putin não vai atacar esse território, precisamente porque estão os Estados Unidos com atividades de exploração comercial. Então era uma questão quase que natural e automática. O Zelensky dias atrás tinha proposto que se a Ucrânia participava da OTAN, ele pedia demissão na hora. E o Trump falou que não lembrava de ter mencionado Zelensky como ditador, porque ele não chamou as eleições. Falou, não me lembro de ter dito isso, pode ser, mas sinceramente não me lembro. E falou, claramente falou isso. Então, é uma situação em que o Zelensky deve aceitar que a sua posição não é das melhores hoje. E muito provavelmente ele deveria ter ficado. E eu acho que não era necessária essa fritura que fez o Trump do Zelensky publicamente. Isso é para fazer portas fechadas, dizer, olha, você não tem nenhuma chance, eu te dou uma saída digna e a gente faz o acordo, mas não publicamente. Para mim, aí esteve o erro. Tanto, né, Zé Maria, que depois que terminou ali o bate-boca, ele falou, isso aí vai dar um bom corte para a televisão. Fala. Nós estamos aí diante de dois, vamos dizer, peritos no uso da comunicação. E esta guerra da Ucrânia tem um componente de guerra de comunicação muito alta, né? Essa guerra de comunicação, Zelensky, que é da área, né? Ele trabalhava em televisão como apresentador, e Donald Trump, que sabe como nunca usar os novos modelos de comunicação. Então, são um enfrentamento aí de dois que sabem exatamente os efeitos de expressões e de palavras. Esta é a realidade. A Ucrânia, ela só enfrentou por conta exatamente desta força do Zelensky, que disse, olha, eu não quero uma carona, eu quero armas, quando ofereceram para que ele saísse da Ucrânia. Aí há uma mudança de postura dos Estados Unidos. O novo presidente dizendo, olha, nós não vamos mais gastar dinheiro com essa guerra não é nossa, mas no passado foi. E por isso os Estados Unidos colocaram dinheiro na Ucrânia à disposição do Zelensky.
Essa é a realidade. Houve uma mudança de postura. E agora o novo presidente dos Estados Unidos, e que é um gestor, e quem é bom gestor, não faz guerra. Guerra só gasta. Guerra dificilmente trará lucros, né? Na arte da guerra, o Sun Tzu diz o seguinte: a arte da guerra se baseia no engano. Portanto, quando és capaz de atacar, deves aparentar incapacidade. E quando as tropas se movem, aparentar inatividade. Então, na verdade, o Zelensky está tentando dizer o seguinte: nós ainda somos capazes de reagir. Não são. E quando ele tenta transferir essa responsabilidade para os Estados Unidos, ele dizendo o seguinte: a Rússia não vai parar só com a Ucrânia. Ou seja, daqui a pouco a Rússia se fortalece e vem aqui nos Estados Unidos. E era o que pensava o governo anterior, mas Donald Trump não. Então, é uma mudança de postura dos Estados Unidos e quebra também esse paradigma aí de que ninguém trata mal um visitante, né? Mas é o jeitão Trump de ser. Que foi, Gani? Olha só, o Zé ele sempre cita com muita propriedade um livro que eu gosto muito, que é o Arte da Guerra. E o Arte da Guerra diz o seguinte, aliás, o início do livro é assim, né? A guerra é muito cara, ou seja, você evita a guerra ao máximo. Quando você não tem mais nenhuma possibilidade, você acaba indo para a guerra. A bronca do Trump com o Zelensky é que algo que eu sempre disse desde o início, Tucker Carlson falava isso na Fox News, o Menschaumer, um dos maiores especialistas em geopolítica da Universidade de Chicago, também dizia isso. Vozes da direita americana diziam isso. Essa guerra era evitável. Por que ela era evitável? Porque em 2008 o Putin deixou bem claras as condições para essa guerra não ocorrer, através do seu secretário de defesa. Ele disse o seguinte, não insistam com uma aproximação da Ucrânia com o Ocidente, da Moldávia e da Geórgia. Se vocês insistirem, eu estou avisando, eu vou reagir. Ele está avisando qual vai ser a reação dele. Então você tem dois caminhos, né? Você pode querer bancar a Ucrânia no mundo ocidental e vamos marcar com as consequências, que foram todas essas, né? Ou eu não banco a Ucrânia no mundo ocidental, falo, Ucrânia, você continua com a tua soberania aí, mas só que ela é limitada. Não dá para você fazer parte da União Europeia, desculpa, o mundo real não deixa. Não dá para você fazer parte da OTAN. E aquele leste, né, da Ucrânia, lá nos acordos de Minsk, vão ser pró-Rússia. Essa é a condição. Até porque eu acho que boa parte daquela população quer pertencer. Exatamente. Tem uma pesquisa da Pew Research mostrando isso. O leste da Ucrânia é pró-Rússia. Porque são assim muitas como pessoas a população que vieram da do Crimeia. território russo quando tudo era ainda... Exato. Era a União Soviética. Quando tudo era União Soviética, boa parte ficou naquela região que depois acabou se tornando território ucraniano, mas de gente que se identifica totalmente com a cultura russa, né? Exatamente. Aí em 2014, quando tem aquela Revolução Laranja lá, enfim, quando há uma tomada do poder, o afastamento do presidente da Ucrânia, Yana Khrushchev, na época, podem pesquisar isso aí, há claramente elementos fascistas nessa revolução que houve na tomada do poder. Alguém acha que o Putin ia ficar quieto com um negócio desse? Quer dizer, no quintal dele ele ia ficar quieto? É claro que ali houve uma oportunidade, ele tomou a Crimeia, que já era de uma população pró-Rússia, né? E deu um recado muito claro para o Ocidente. O ponto é que o Partido Democrata e alas do Partido Republicano escolheram essa estratégia. A gente vai conseguir derrotar a Rússia com a ideia de tirar a Rússia do sistema financeiro internacional, SWIFT. Conseguiu? Não. Eu vi comentarista na época de outras emissoras falando o seguinte, Evandro, isso aí, intelectual falando, a Rússia está quebrada em uma semana. Eu dava risada disso. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma porta de comércio aberta com a China, você não vai quebrar a Rússia. Outro ponto, a Rússia tem commodity agrícola, commodity energética. Quem sofreu foi a Europa. Exatamente, ela tem tudo para conseguir sobreviver. Né? Exatamente. Ainda você expôs toda a vulnerabilidade europeia. Então você vai continuar numa estratégia que deu absolutamente errado, porque essa ideia, né, de vamos escalar o conflito, vamos para a guerra, né, é sempre a solução Winston Churchill. Winston Churchill, naquela solução, quando ele foi para a guerra, era uma situação muito peculiar da história
que valia a pena ir para a guerra, mas essa situação, ela não é replicável para várias guerras. Você teve várias guerras que foram um desastre. Iraque foi um desastre. Afeganistão, a Rússia, quando invadiu o Afeganistão, foi um desastre. Né? As guerras no Oriente Médio, Primavera Árabe, desastre. Ucrânia, desastre. Então, nem sempre essa escalada, né? Vamos com a força militar, que a gente agora vai ganhar, é a melhor solução. Vietnã, desastre. Piperno, quer acrescentar algo? Eu vi que você estava olhando aqui para o Gani enquanto ele... Arremate aí. Não, eu concordei com muita coisa, porque eu me lembro também que quando houve, enfim, o início do conflito, então a Jovem Pan tinha um programa noturno, né? Era o que fechava o dia aqui da Jovem Pan, era o Especial Guerra. Ficou no ar durante alguns meses. E logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas, a gente entrevistou um professor, que agora me foge o nome, infelizmente, que ele falou o seguinte: olha, o problema de fazer uma guerra contra a Rússia é que a Rússia é autossuficiente em praticamente tudo. É. E tem uma coisa, o Ocidente... Naquilo que ela não é, ela pega da China. Ela pega da China. E aí, mas aí vem a cereja do bolo, porque algumas semanas antes do início da guerra, houve um encontro de cúpula entre Xi Jinping e o Putin, em que eles selaram laços fraternais, de enfim, amizade e tal, deixando mais sólida aquela relação entre as duas superpotências. E no final, e logo de início, na verdade, o Ocidente tungou mais de 300 bilhões de dólares em depósitos russos que estavam depositados em instituições ocidentais. Então a Rússia ainda vai querer isso. E provavelmente esse dinheiro talvez seja usado aí como uma forma de reparação de guerra, enfim. Mas ainda existe isso. Então, é um conflito que causou prejuízo a quase todo mundo. E o fato é que a solução agora é cada vez mais difícil, porque quase todo mundo perdeu. E a grande ironia, o Alan citou a Crimeia, invadida lá em 2014, a Crimeia foi o local do mundo, a região onde Stalin, Churchill e Roosevelt redesenharam o mapa mundial, as esferas de influência na Conferência de Alta, que terminou em fevereiro de 45, ou seja, 80 anos depois, o mundo volta para essa região, só que agora não para redesenhar o planeta, mas para abrir um outro conflito. Muito bom, Piperno. Excelente. Arrematou com um laço bem feito aí.